Interior de Minas Gerais, década de 1980. Passa Quatro era uma daquelas cidades onde nada nunca parecia acontecer. Ruas de paralelepípedo, igrejas com sinos antigos, cheiro de pão fresco pela manhã e um silêncio que só era quebrado pelos cachorros da vizinhança ou pelo apito do trem que cruzava a serra. Ali todo mundo se conhecia pelo nome. Se alguém passava de bicicleta e não dava bom dia, já era motivo de fofoca. Era um lugar onde as portas ainda ficavam encostadas, onde crianças brincavam na rua até escurecer e onde o medo, quando existia, vinha só de histórias, contadas ao pé da fogueira. Histórias de lobisomem, de assombração ou de gente sumida nos tempos antigos da escravidão. Mas eram só histórias. Até que apareceu seu Alcides. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Alguns dizem que já estava ali desde sempre. Outros juram que ele apareceu do nada, alugou o ponto na esquina da Rua das Palmeiras e no mês seguinte já tinha inaugurado o açougue. Simples assim, sem alarde, sem festa, só um letreiro pintado à mão. Açougue Central, carnes frescas. Seu Alcides era um homem calado, raramente sorria, tinha a pele queimada de sol e um cigarro preso eternamente no canto da boca, mesmo quando estava com as mãos sujas de sangue, serrando costelas atrás do balcão. Dizia-se que ele começava o dia antes do sol nascer, com as luzes do açougue acesas enquanto a cidade ainda dormia, e havia algo estranho ali, mas ninguém comentava. A carne era boa, disso ninguém duvidava. Macia, sem nervo, com um tom avermelhado tão intenso que dava até gosto de ver. E o cheiro? Cheiro de carne fresca mesmo, recém-cortada. Era o tipo de produto que fazia a dona de casa sair mais cedo de casa só para garantir os melhores pedaços. O preço então nem se fala. Quase metade do que se cobrava nos outros açougues da cidade vizinha. Muita gente vinha de lá só para comprar com Alcides. Mas havia uma pergunta que pairava no ar, como uma mosca rondando o balcão. De onde vinha aquela carne? Seu Alcides nunca foi visto comprando gado. Nunca apareceu com caminhão de boi. Nunca falou em fazendas ou fornecedores. E também não tinha funcionários. Fazia tudo sozinho, desde o corte das peças até o atendimento no balcão. Às vezes, era possível ver ele limpando as ferramentas no fim da tarde, com os aventais manchados de vermelho pendurados na porta dos fundos. E o freezer? Trancado com um cadeado grosso. Ninguém além dele entrava ali. Algumas pessoas achavam aquilo esquisito. Outras preferiam não perguntar. O homem trabalha bem, deixa ele, diziam na feira. E assim o tempo foi passando. O açougue cresceu, a clientela aumentou, mas o silêncio também. Tinha quem dissesse que ele não era bem certo da cabeça, que falava sozinho enquanto cortava a carne, que uma vez um menino jurou ter visto Alcides lambendo os dedos sujos de sangue com um olhar que não era de fome, era de prazer. Mas quem acreditava em criança naquela época? Criança via a coisa mesmo, inventava, misturava sonho com realidade. Os velhos da cidade, porém, tinham outro tipo de memória. Gente que já tinha visto coisa feia, que conhecia os sinais. Um deles era o finado Tonho da Venda, que certa vez comentou baixinho, encostado no balcão: "Esse açougue tá bom demais para ser verdade." E quando a esmola é muita, mas nunca terminou a frase. Engoliu as palavras como quem percebe que já falou demais. E Alcides, do outro lado da cortina plástica que separava o balcão da sala de cortes, pareceu ouvir. Na semana seguinte, Tonho foi atropelado na estrada à noite, voltando da roça. Dizem que tropeçou, caiu, mas não havia sinal de escoriação. Só o corpo estatelado, com os olhos abertos e a boca arreganhada, como quem viu alguma coisa vindo antes de morrer. Depois disso, ninguém mais comentou nada. As vendas continuaram, as pessoas comiam,
e o mistério foi ficando debaixo da carne. O tempo passou, e enquanto o açougue prosperava, a cidade começou a mudar. Era como se um véu escuro tivesse sido jogado sobre Passa Quatro. Pequenas coisas começaram a acontecer, coisas que, isoladas, pareciam mero acaso, mas juntas desenhavam um padrão que ninguém queria enxergar. Tudo começou no fim de 1984. Foi um ano estranho. O clima parecia mais seco que o normal. As cigarras cantavam demais. Que a lua nas noites cheias parecia maior, mais amarela, como se observasse a cidade com olhos famintos. Naquele dezembro, uma menina de 8 anos desapareceu. Chamava-se Laís. Morava a 3 ruas do açougue. Foi vista pela última vez indo buscar pão na padaria, a mesma que ficava na esquina oposta ao estabelecimento de seu Alcides. A mãe dela, Dona Ruth, contou que a filha saiu de casa com uma nota de 2 cruzeiros e nunca mais voltou. A polícia procurou. Os vizinhos também. Vasculharam mato, rio, terreno baldio. Nada. Nenhuma roupa, nenhuma sandália, nenhum som. Apenas o silêncio sufocante de um mistério que ninguém queria nomear. 2 semanas depois foi a vez de um andarilho. Um homem que costumava dormir perto da linha do trem e pedir restos de comida na feira. Ninguém sabia seu nome. Chamavam ele só de Perneta por causa da perna manca. Um sujeito que estava ali há anos, até que de repente sumiu. Deixou para trás o cobertor sujo e um velho rádio de pilha. Alguns acharam que ele foi embora, por conta própria. Outros já não estavam tão certos assim. E então começaram os sussurros, gente dizendo que ouvia barulhos estranhos à noite vindos dos fundos do açougue. Sons metálicos, correntes e às vezes algo pior. Gritos abafados, sufocados, como de alguém tentando chamar por socorro com a boca cheia de sangue. Foi aí que o nome dele entrou na conversa. Sargento Lopes. Aposentado há mais de uma década, Lopes era daqueles homens que falavam pouco, mas viam tudo. Já tinha enfrentado contrabandista, pego ladrão de gado e desmanchado briga de faca em bar. Respeitado por uns, temido por outros. E ele tinha certeza de uma coisa: havia algo errado com o açougueiro. Eu ouvi. Aquilo não era som de boi sendo abatido. Era gente gritando. Foi o que ele disse num fim de tarde sentado na praça, cercado de velhos que jogavam dominó. A frase caiu como pedra na água. Ecoou por toda a cidade, mas ninguém fez nada. Segundo ele, uma vez passou perto do açougue durante a madrugada. Tinha ido verificar um barulho no galinheiro de casa e, ao retornar, percebeu luz acesa e movimento nos fundos do açougue. Curioso, e com o faro de policial que nunca se aposenta de verdade, se aproximou sem ser visto. Foi ali que viu a porta dos fundos aberta e, além dela, uma escada que descia para um porão mal iluminado. O cheiro era forte, azedo, como de carne podre com sangue velho. E então ele ouviu 3 batidas e um grito, curto, desesperado e humano. Disse que ia denunciar, que ia entrar com um pedido formal. Mas no dia seguinte, se calou. Dizem que recebeu uma visita. Gente importante. Gente com um sobrenome antigo da cidade. Depois disso, nunca mais tocou no assunto. Mas o povo já estava com a pulga atrás da orelha. Começaram a reparar nas moscas, no cheiro que às vezes escapava do ralo da calçada, no olhar de Alcides, cada vez mais perdido, cada vez mais estranho. E mesmo assim, continuaram comprando. Porque a carne ainda era boa. Porque o preço ainda era baixo. Porque ninguém queria acreditar. E no fundo todos sabiam que certas verdades custam caro demais para serem descobertas. Janeiro de 1985.
O ano mal tinha começado e o calor era insuportável. O asfalto parecia derreter sob os pés. As cigarras enlouqueciam nas árvores. Era como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Algo pairava sobre a cidade. E não era só o calor. Na Rua da Matriz, Dona Maria do Rosário varria o quintal de terra batida como fazia todas as manhãs. Viúva, morava sozinha num sobradinho modesto, a pouco mais de 2 quarteirões do açougue de seu Alcides. Àquela altura, já estava acostumada com o cheiro forte vindo dali. Mas naquele dia, o cheiro era diferente, mais doce, mais podre, mais humano. Foi então que ela viu o cachorro, um vira-lata magro, de pelo surrado, que vivia revirando o lixo da vizinhança. Ele veio trotando pela rua, balançando o rabo, com algo preso entre os dentes. No começo ela achou que fosse um osso de boi. Mas à medida que ele se aproximava, o sangue gelou nas veias da velha senhora. Não era osso de boi. Era um braço, humano inteiro, com a pele ainda fresca, os dedos todos presentes e a mão ainda com as unhas pintadas de rosa. Dona Rosário gritou tão alto que os vizinhos saíram das casas correndo. Alguns pensaram que era infarto, outros acharam que era briga. Mas quando viram o cão largando o membro no chão, o pânico se espalhou como fogo em capim seco. A polícia foi chamada. Chegaram 2 viaturas. O delegado, um homem barrigudo e cético, não acreditava no que via. Mandou isolar a área e tentar seguir o rastro do cachorro, e foi o próprio bicho quem indicou o caminho. Com o focinho empinado, ele foi andando pela rua poeirenta até parar nos fundos do açougue de seu Alcides. Latia, cavava, cheirava o chão. Ali, num terreno baldio cercado de mato alto e com pedaços de lona jogados, algo esperava sob a terra. Começaram a cavar, primeiro com enxada, depois com as mãos mesmo. O cheiro era insuportável. Poucos minutos depois, a primeira ossada apareceu. Era um crânio pequeno com dentes de leite ainda presos. De criança. Depois, mais ossos, fêmures, costelas, mandíbulas com dentes humanos, gastos, ossos grandes e pequenos, misturados como lixo velho. Mas o mais perturbador não era a quantidade. Era o estado. Alguns estavam limpos, com cortes retos, cirúrgicos, como se tivessem sido serrados com técnica. Outros ainda tinham pedaços de carne seca grudada. E, em certos casos, roupa. Peças inteiras. Bermudas, vestidos infantis, calcinhas. Tudo enterrado junto. Tudo ali. A perícia veio de Itajubá. Os repórteres também. Mas as autoridades tentaram abafar o caso. Diziam que era algum desenterrador de cemitério, ou um animal que tinha cavado restos antigos. Inventavam, especulavam, fingiam. Mas o povo sabia. Sabia que aquilo vinha do açougue. Sabia que Alcides tinha algo a ver com os sumiços. E sabia, sobretudo, que aquele braço com esmalte rosa não era o primeiro, nem seria o último, se o cachorro não tivesse aberto a boca. Naquela noite, Passa Quatro não dormiu. As igrejas lotaram, velas foram acesas. Gente rezava no meio da rua e o açougue ficou fechado. Pela primeira vez em anos, as luzes não acenderam na madrugada e seu Alcides tinha sumido. Na madrugada seguinte à descoberta dos ossos, seu Alcides sumiu. Não deixou bilhete. Não avisou ninguém. Não pegou estrada asfaltada, nem falou com vizinhos. Quando os primeiros raios de sol bateram nas janelas de Passa Quatro, o açougue estava fechado com as portas trancadas por dentro. Mas ele não estava mais lá. A caminhonete vermelha, uma F1000 velha, conhecida por todos da cidade, também tinha desaparecido. E no lugar onde costumava ficar estacionada, havia apenas
marcas de pneus fundas na terra úmida, sinais de partida rápida, de fuga. A polícia bateu a porta, arrombou, vasculhou tudo. Lá dentro, encontraram o que pareciam ser livros de corte anatômico, facas cirurgicamente afiadas e, mais perturbador, um caderno. Capa preta, com anotações escritas em letra. Miúda e rabiscada. Datas, pesos, descrições de carne. Códigos como M2 bom corte pouca gordura. C5, tenra, ideal para moer. Não havia nomes, mas os números batiam com os desaparecimentos. Na geladeira industrial, havia mais de 30 quilos de carne embalada em plástico, sem identificação. Cortes limpos, porções fracionadas. Alguns pedaços ainda quentes foram enviados para análise em Belo Horizonte, mas o laudo nunca foi divulgado ao público. A cidade virou um campo de tensão. Carros de fora começaram a aparecer. Gente da imprensa, curiosos e até forasteiros atrás de carne amaldiçoada. O que antes era sussurro virou manchete, mas Alcides já estava longe. Testemunhas dizem que ele foi visto por volta das 4 da manhã, dirigindo pela estrada de terra que leva à Serra da Mantiqueira. Luz alta, carro em alta velocidade, poeira levantando como rastro de fantasma. Um caseiro de fazenda afirmou ter visto um homem com avental branco atravessando a mata com uma mochila nas costas. Outro contou que ouviu tiros, mas não soube dizer de onde vieram. Um pescador chegou a jurar que viu o corpo de Alcides boiando no rio mais abaixo, mas quando foram verificar, só encontraram um chapéu velho enroscado nas pedras. E assim nasceu o mito da fuga. Uns dizem que ele morreu no mato, que foi engolido pela serra, levado por bicho ou tragado pela própria culpa. Outros acreditam que teve ajuda de gente influente, clientes que sabiam demais, que comeram o que não deviam e que preferiram pagar pelo silêncio em vez de encarar o escândalo. Há também os que juram ter visto Alcides vivo, anos depois, em cidades vizinhas. Um açougueiro com um jeito parecido em Guaratinguetá. Um homem calado que abria o comércio às 5 da manhã em Itamonte. Um forasteiro com cicatriz no braço vendendo carne na beira da estrada em Cruzeiro. Mas nunca foi confirmado, porque o nome Alcides desapareceu. O CPF foi cancelado. Nenhuma conta em banco, nenhuma certidão de óbito, nem viva, nem morta. A justiça nunca localizou o suspeito, e o caso oficialmente permanece sem solução. Mas na memória do povo, ele nunca foi embora. Ainda hoje, passados tantos anos, há quem diga que ele aparece nos sonhos, que ainda escutam o barulho das facas sendo amoladas de madrugada, que sentem o cheiro de sangue no ar, vindo do nada. E em certos açougues do interior, espalhados por Minas, São Paulo e Rio, alguns clientes afirmam ver a mesma expressão: um homem calado, cigarro no canto da boca, o avental manchado, e um olhar que não olha, observa. Depois da fuga de seu Alcides, a cidade nunca mais foi a mesma. Durante semanas ninguém falava no assunto. Era como se o caso tivesse sido trancado dentro do freezer do açougue e enterrado junto com os ossos. Os jornais pararam de cobrir. A polícia parou de investigar e os moradores pararam de perguntar. A fachada do açougue ficou fechada por meses, poeira cobrindo o letreiro. As janelas, antes iluminadas às 5 da manhã, agora refletiam apenas o céu nublado de Minas. Ninguém queria comprar o ponto. Diziam que o cheiro ainda estava lá, mesmo com as portas trancadas, mesmo depois de limparem tudo. Foi só em 1987 que um comerciante corajoso resolveu abrir ali uma padaria. Mandou reformar o prédio, quebrou o piso, trocou o encanamento, pintou as paredes. Mas os pedreiros diziam que o chão gemia à noite. Um deles
Jurou ter encontrado um dente humano misturado no entulho. Outro pediu demissão depois de ouvir barulhos vindos da parede dos fundos, onde ficava o porão que ninguém mais teve coragem de abrir. Mas abriram. Só uma vez. Durante a reforma elétrica, um dos fios precisava passar por baixo do piso do antigo porão. Quebraram o cimento e desceram. Lá embaixo, encontraram marcas nas paredes, como arranhões, feitos com unhas, e na parte de trás, coberto por tábuas e escombros, havia um gancho preso ao teto, daqueles usados para pendurar carne, ainda com correntes enferrujadas balançando devagar, como se tivessem sido tocadas minutos antes. Padaria abriu. Funciona até hoje. Chama-se Pão em Doce. Tem fila nos domingos, vende broa, cueca virada, pão de queijo com goiabada. Mas ninguém come na mesa perto do porão. E quem trabalha lá prefere não ficar sozinho depois das 18h. Em 2003, quase 20 anos depois do sumiço de Alcides, a história voltou à tona. Durante uma escavação no terreno ao lado, para a instalação de uma nova fossa séptica, os operários encontraram mais ossos. Dessa vez, 3 crânios. Um deles era de criança, pequeno, com buracos perfeitos na têmpora, e uma fita azul desbotada ainda amarrada num pedaço de cabelo. As autoridades, mais uma vez, tentaram silenciar. Mas não adiantou. O povo sabia. O povo nunca esqueceu. Hoje, em Passa Quatro, essa história não é contada nas escolas. Não aparece nos guias turísticos, nem nas placas da cidade. Mas se você puxar conversa com alguém mais velho, com calma, com respeito, talvez escute um senhor na praça, uma costureira que morava perto, um ex-policial aposentado que ainda toma café na mesma mesa do bar da esquina. Todos vão te dizer, com o mesmo olhar cansado: aquilo aconteceu sim. Eu estava lá. A carne era boa demais, mas o preço era de alma. E você? Comeria carne sem saber de onde veio? No interior, o medo tem nome. E às vezes, ele usa avental branco,